A gente escuta de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, 20k Hz. Então, de 20 a 250, a gente tem os graves. 250 a 1000 Hz ou 1K, a gente tem médios graves. De 1000 Hz a 6300, a gente tem médio agudo. De 6300 a 20.000, a gente tem agudo. É importante você entender aqui que a gente tem muito menos frequências graves do que agudas. Então, se a gente tem 230 frequências graves, ou seja, de 20 a 250, e a gente tem 13.700 frequências agudas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho muito mais espaço no agudo, então é muito mais fácil mixar vários instrumentos agudos do que poucos instrumentos graves. Se você tiver 2 contrabaixos, já deu trabalho aí, você já não vai conseguir mixar muito bem. É lógico que isso não é muito comum, mas é muito comum em estilos como música brasileira. Você ter surdo, você ter várias percussões graves, você ter bumbo, você ter baixo, todo mundo trabalhando ali no grave. É realmente difícil de mixar um estilo que nem esse. Por quê? Porque tem bastante grave e todo mundo quer aparecer, todo mundo tem que aparecer. Mas se você for parar para pensar e perceber bem os grandes arranjos, as grandes mixagens, elas têm um arranjo onde cada um toca no seu lugar. Eles meio que se revezam para tocar, ou você vai ter que sacrificar um pouquinho do grave de um instrumento para o outro aparecer. Então você vai ter que usar um pouquinho técnicas de psicoacústica, técnicas de mascaramento acústico para resolver isso aí. A gente vai falar isso mais para frente, mas o importante é você entender que o nosso problema, nossa grande chateação numa mixagem são os graves. Os agudos, eles são mais tranquilos de trabalhar em relação a posicionamento de mais de um instrumento em faixas de frequências parecidas. Agora, eu falei um pouco de faixas de frequências e falei de instrumentos. Aqui a gente consegue ver um pouquinho alguns instrumentos e relacionar eles com o espectro de frequência. A gente tem aqui notas no piano, você tem a frequência, você tem a nota na partitura e você tem o instrumento. Então vamos lá, pratos. Essa tabela está sugerindo que a gente tem pratos desde esse Lá aqui, 220 Hz. O próximo Lá é o Lá 440, aquele que a gente já conhece, é o Lá de afinação. Então, se você perceber que esse Lá acima é uma oitava, como a gente tem em áudio também, se você sabe a frequência de um Lá, você consegue saber a frequência de todos os Lás. Mas voltando aqui, que esses pratos vão de 220 mais ou menos até quase 15.000. Bom, é lógico, os pratos são super agudos, né? Isso não quer dizer que ele não vá até 16, 17, 18, sim. Com certeza eu tenho harmônicos que vão até frequências mais altas, mas as principais fundamentais estão por aqui. A caixa já é um pouco mais extensa, depende muito da afinação de uma caixa de bateria. O bumbo já é um pouco menos extenso em relação às fundamentais. Mais para frente eu tenho harmônicos. Ah, mas o que é isso? Harmônicos e fundamentais. Fundamental é a frequência principal. É a frequência que dá o nome da nota. Todo som é composto por várias frequências que são tocadas ao mesmo tempo. Uma frequência fundamental e várias frequências múltiplas. Então, ó, uma onda complexa é composta de uma onda e várias outras ondas. A soma disso tudo vai te dar uma onda complexa. A fundamental é sempre a mais grave e é aquela que dá o nome da nota. Então, eu posso ter aqui um Lá 440 e esse Lá 440 ele pode vir de um violão, ou pode vir de uma caixa de bateria, ou pode vir de uma voz, ou pode vir até de um ruído. Como é que você sabe da onde veio esse som? De qual instrumento, de qual fonte sonora? Por causa dos harmônicos. Se eu tenho uma caixa, provavelmente esse Lá tem os harmônicos agudos mais presentes do que, por exemplo, num contrabaixo ou num tom de bateria. Então, cada instrumento tem uma distribuição harmônica, ou seja, alguns harmônicos mais baixos, outros mais altos, e isso é o que dá o timbre. O corpo harmônico do nosso instrumento, ele é composto de fundamental mais harmônicos. A gente vai ver isso também mais para frente na prática, quando a gente estiver falando de equalizadores. Mas
o que eu quero que vocês entendam é que cada instrumento está posicionado em uma faixa de frequência. Ele pode estar, dependendo da nota que você está tocando e dependendo da afinação dele, mais ou menos. Isso aqui é só um ponto de partida. Então aqui eu tenho violino, piano, cello e vários outros instrumentos. Voz feminina, voz masculina, com certeza é um pouco mais grave. Sempre da esquerda para a direita, dos graves para os agudos.